You live and you learn like yeah. She gon' mess with your head, oh yeah. And she'll flirt. Oi, meninas! Tudo bem? Espero que sim. Mais um vídeo novo no canal. Dessa vez é mais um estilo de vídeo que vocês gostam bastante, que é esse tipo de conversa, que é mais eu e vocês que estão assistindo. E hoje eu vou falar de um assunto sério, porém importantíssimo nesse mundo que a gente tá vivendo de hoje em dia, que vai ser sobre autoestima junto com bullying. Só que pra eu falar desse assunto, eu vou ter que contar um pouquinho da minha história pra vocês entenderem o porquê que eu tenho propriedade pra falar sobre isso, porquê que eu tenho uma bagagem pra falar sobre isso. Porque eu acho que pra eu ter coerência no que eu vou falar, eu já tenho que ter passado por essa situação, entendeu? E infelizmente ou felizmente, não sei, eu já passei por isso. Porque quem me vê nos stories e nos vídeos aqui no YouTube pode achar que eu sempre fui assim, desligada com a opinião dos outros, faço o que eu quero, feliz, autêntica, e não era bem assim, tá? Então eu vou começar um pouquinho da minha história pra vocês entenderem o porquê disso tudo, tá? Eu e minha família, a gente mora em Extrema hoje em dia, mas a gente tem uma casa em Piracaia, que é a casa que eu tô agora, inclusive, que a gente vem pra cá em final de semana. Eu e meus irmãos, a gente nasceu em Piracaia, e quando foi em 2011, o meu tio, o irmão da minha mãe, foi assassinado dentro da casa dele. E chocou muito a família, né? Chocou até a cidade na época. Foi uma das razões da gente ter mudado pra Extrema pra morar lá, porque a gente já tinha uma loja lá e meus pais estavam querendo ficar mais perto da loja, querendo ou não. Então a gente mudou pra Extrema em 2012. Eu tinha 12 anos, né? Porque eu nasci em 2000. E chegando em Extrema, a minha mãe foi atrás de vaga, né? De escola pra mim, pra Karina e pro André. E lá em Extrema tem as duas escolas, assim, em relação ao ensino fundamental e ensino médio, tem as duas escolas principais, né? E tem a que era melhor na época e a que era mais ou menos, né? Quando a gente mudou pra Extrema, minha mãe só achou vaga nessa melhor pra Karina, né? Que minha irmã já tava no ensino médio e eu e meu irmão a gente tava no ensino fundamental. Eu tava no 7º ano e meu irmão tava no 9º ano. Então minha mãe só achou vaga pra Karina, nessa escola boa. E eu e meu irmão, a gente foi nessa escola não tão boa, mas era o que tinha na época e isso tudo certo. E chegando lá, como eu era do 7º ano e o André do 9º, no intervalo a gente ficava junto, né? Na minha cabeça, a gente ia ficar junto no intervalo, só que na sala eu não ia poder ficar com meu irmão. E eu, na época, eu tinha 12 anos. E quando eu estudava aqui em Piracaia, eu cresci com o povo que estudou comigo aqui. Então é diferente, né? Quando chega numa escola nova, você não sabe como lidar com tudo. Você não sabe como as pessoas vão reagir com você. Você não sabe como as pessoas te tratam. E outra, querendo ou não, mesmo sendo uma cidade perto, eu ia mudar de São Paulo pra Minas. Então, os mineiros têm um jeito diferente dos paulistas, entendeu? E a gente se mudou. E segunda-feira era o primeiro dia de aula, né? Então eu fui pra escola com meu irmão, a gente chegou lá, meu irmão foi pra sala dele, foi pra minha sala. E aconteceu aquela história de chegar e a diretora, essa aqui é a aluna nova, não sei o que, aconteceu isso comigo. Essa aqui é a aluna nova, Eduardo, ela veio de tal lugar, não. Beleza, aí sentei no meu lugar. Sentei no lugarzinho que tinha. E quando eu cheguei, eu senti que o povo já tava mirando meio estranho, sabe? Gente, na época eu não era tão provida de beleza, tá? Mas isso não é motivo pra você julgar alguém, tá? Não tô falando em relação a isso. E na época eu não era tão confiante como eu sou hoje. Então, além de ser desprovida de beleza, eu ainda não tinha essa confiança em mim mesma. Então, juntava tudo e eu me sentia a pessoa mais horrível do mundo. E no primeiro dia eu achei que talvez teria alguém que chegasse pra conversar comigo, sabe? As coisas assim, tipo, de onde você veio e tal. E não teve isso. Mas tudo bem. E na minha cabeça, eu ia sair na hora do intervalo, eu ia encontrar meu irmão lá fora pra gente ficar junto. Só que eu não sabia que meu irmão já tinha feito amigos na escola nova, entendeu? Aí eu já fiquei meio sem saber o que fazer, porque eu não queria ir até lá pra ficar com meu irmão, porque eu não sabia se ele queria ficar comigo no intervalo. Então eu fiquei meio assim, então eu resolvi ficar sozinha. E nesse dia, gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, em relação a ficar sozinha no intervalo de escola, mas é a pior coisa do mundo, porque você não conhece ninguém e ninguém chegou pra conversar com você, então você não sabe o que fazer. Gente, nesse dia eu tava morrendo de fome. Eu não tive coragem nem de ir no refeitório pegar comida. Só pra você ter uma ideia. Fiquei sentada num canto sozinha, literalmente sozinha. E fiquei lá esperando o intervalo passar e tal. E voltei pra sala e todo mundo continuou sem falar comigo. No segundo dia, que eu achei que eu ia ter meu irmão, a minha mãe conseguiu uma vaga pro André nessa escola que meu irmão estudava, na escola boa.
Aí que eu falei, caraca, meu mundo desabou mesmo, porque não vou ter nem meu irmão mais como segurança. Aí eu fui no segundo dia de aula, confiante que eu ia continuar, confiante que eu ia fazer amigos novos, que eu ia gostar dos professores, que eu ia... E galera, eu nunca fui aquela menina que gostava de estudar, mas eu sempre me esforcei pra poder tirar notas boas. Na época do fundamental. Do médio eu fiquei um pouco largada, mas antes do ensino médio eu me esforçava bastante pra poder tirar notas boas. No segundo dia de aula, eu já comecei a me sentir mal, entendeu? De estar ali naquele ambiente. Então, eu lembro até hoje, acho que foi uma semana de aula. Ai, gente, eu vou chorar falar desse assunto. Enfim, foi uma semana de aula. Eu tava sentada no meu lugar, quieta, porque eu era muito quieta, gente. Vocês não têm noção de quanto quieta eu era. Eu tava extremamente quieta na minha. Duas meninas que estavam do meu lado, elas começaram a me zoar. Porque assim, na época que eu era mais nova, quando eu tinha 12 anos, eu tinha o queixo extremamente pra frente, sabe? Porque minha mordida, ela é assim. É esse aqui pra frente e esse aqui pra trás, né? Que é pra ser o contrário. E eu vou tentar tirar uma foto aqui se eu achar, de tanto que meu dente era pra frente. Então eu vou deixar aqui. E nesse dia, essas duas meninas começaram a me zoar muito, assim, tipo, me chamando de vários nomes horríveis por causa do meu dente, sabe? E eu vi aquilo e, tipo assim, as pessoas que estavam em volta, que via eu passando por isso, ninguém me protegeu, sabe? Ninguém falou, nossa, para com isso, porque gente, eu sou uma pessoa que se incomoda demais com gente zoando a outra, zoando o problema da outra, sabe? E eu acho que se fosse na minha situação, se fosse na situação de outra pessoa, eu ia defender com unhas e dentes, sabe? Mesmo sem conhecer, porque eu não suporto injustiça. Mas, na minha situação, eu tava sozinha. Eu me vi sozinha naquela situação, entendeu? Mas era tipo zoar mesmo, sabe? De indicar na minha cara e falar isso, me xingar de vários nomes possíveis, assim, por causa do meu dente. E naquele dia, eu lembro que eu cheguei em casa e eu só chorava. Me tranquei no quarto e chorava muito. E eu tinha falado pra minha mãe que eu não queria mais voltar pra escola, que eu não queria mais estudar. E se ela não encontrasse outra escola pra mim, eu não ia mais na escola e tal. E isso foi, como foi antes do final de semana, minha mãe conversou comigo o final de semana inteiro pra poder colocar na minha cabeça que eu tinha que estudar, porque não tinha vaga em outra escola, entendeu? Era realmente aquela escola que era a única escola que tinha, era aquela. Então eu tinha que aceitar aquela. Toda segunda-feira era a mesma coisa. Eu chegava na escola, eu não sentia vontade, eu não via a hora de chegar sexta-feira logo. Porque eu chegava na segunda, eu já pensava na sexta-feira pra não ter que voltar mais pra escola. Final de semana pra mim era perfeito, porque eu não tinha escola. Isso foi do começo do ano até o meio do ano. No meio do ano eu comecei a fazer novas amizades. Mas não era aquela amizade que você se sente protegida, sabe? Quando a pessoa te protege com unhas e dentes. Eu nunca tive isso nessa escola que eu tava. Até que um dia eu fiz uma amiga nova. E ela era minha amiga mesmo, assim. Que eu achava que era minha amiga de verdade. E a gente continuou junto durante um tempo. E teve um belo dia que simplesmente ela olhou pra minha cara e falou que não queria mais ser minha amiga porque eu era falsa, sabe? Ela disse que escutou boatos que eu tava falando mal dela. Na verdade, até hoje eu não sei se esses boatos que ela disse foi porque ela não queria mais ser minha amiga ou se inventaram alguma coisa pra ela pra poder me prejudicar. Não sei, enfim. Ela disse que não queria mais ser minha amiga e eu voltei a ficar sozinha de novo, né? Teve um dia que eu tava também no intervalo da escola comendo e eu sentava sozinha, né? Sentava sozinha num canto e eu tava comendo até que tinha pombos assim em cima do telhado e começou a fazer cocô em cima de mim. Vocês têm noção? Que a escola inteira começou a rir da minha cara, assim. Tipo, não foi em cima de mim na minha cabeça, mas foi na minha perna. Então, tipo assim, sujou tudo assim a calça, sabe? De cocô de passarinho, de pombo. E a escola inteira começou a dar risada da minha cara, rindo mesmo, assim, tipo, sabe aquela cena de filme que tá tipo, e eu ali, tipo, e eu não sabia o que fazer, porque ninguém me ajudava. Eu levantei, levei meu prato até a cozinha, e eu saí, assim, chorando, pedi pra diretora pra me deixar embora, porque eu morava 2 minutos ali da minha casa, sabe? Era só descer a rua, assim, e chegava na minha casa. Então, nesse dia, eu fui pra minha casa, tomei banho, e não voltei mais pra escola, nesse dia. E no dia seguinte eu não sabia nem com que cara chegava na escola, porque, né, a menina zoada, a menina que já era zoada foi cagada na escola, entendeu? Então, tipo assim, é uma junção de coisas, né? Pra finalizar essa história, eu vou contar a história que me fez, assim, perceber o quanto eu não ia ser feliz de jeito nenhum naquela escola. Que foi um dia que eu tava na sala de aula, faltava acho que meia hora pra acabar a aula, e eu fui no banheiro. E quando eu voltei do banheiro, eu fui guardar o material na bolsa. E quando eu fui guardar o material,
tinha um ovo dentro da minha mochila. E, tipo assim, além do material que eu guardei, porque eu guardei sem ver, sabe? Eu guardei sem ver rapidinho as coisas. E quando eu abri, eu senti um cheiro forte. Mas aí, quando eu abri e vi que tinha um ovo, eu fui tirar minhas coisas, já tava tudo melecado de ovo, e todo mundo na sala rindo com a situação, mais uma vez. E aí eu fui conversar com o professor falando que tinham colocado, e não sei também a atitude certa do professor que deveria ter tomado, mas ele não parou pra resolver a situação, sabe? Ele simplesmente falou pra eu ir embora, tipo assim, vai embora, meio que me ignorou, sabe? Eu contei a situação e a sala inteira rindo e eu querendo saber quem foi, ao mesmo tempo não querendo saber, porque o importante ali não era saber quem foi, e sim o contexto da história, sabe? O porquê que fazer isso. E eu peguei minhas coisas, fui pra diretoria, eu conversei com a diretora chamou as pessoas que ela achava que poderia ser, mas ninguém ali assumiu nada. E eu fui pra casa, eu liguei pra minha mãe chorando muito, eu falei, mãe, colocaram ovo na minha mochila, não sei quem foi, mas tá tipo assim, tudo podre, assim, as minhas coisas, porque não sei se vocês já tiveram contato com o ovo em caderno, mas estraga tudo, assim, ele se despedaça, sabe? Então os meus cadernos com as minhas matérias, eles despedaçaram tudo, sabe? Você pegava assim, a folha saía. E era matéria de prova, era matéria que eu precisava estudar, então eu perdi 3 cadernos com um monte de matéria. E a minha mochila também não saía o cheiro, mesmo lavando muito. E minha mãe ficou muito chateada, né? Porque ela nunca passou por essa situação com o André e com a Karina. E comigo, por que comigo, sabe, aconteceu isso? Então, eu fiquei muito mal. Eu fiquei, acho que 2 dias sem ir pra escola depois disso. E depois disso, minha mãe entendeu o que eu passava na escola. E nesse dia eu sentei e conversei com ela. Eu falei, mãe, eu passo por isso desde o começo do ano. Só que eu não ia falar pra senhora pra me tirar da escola, porque não tinha outra vaga em outra escola. Então, eu não posso ficar sem estudar. Então, eu aguentei aquilo. E depois daquele dia foi a gota d'água pra mim mesmo, em relação a que eu ia continuar sozinha pro resto do ano. Eu ia ter que aceitar essa situação, porque não tinha o que fazer. E não tinha o que fazer mesmo, gente. A diretoria da escola não tava nem aí pra mim quando acontecia essas coisas. Enfim, no ano seguinte eu já fui pra escola melhor, né? Que é a que eu estudei assim até o meu 3º ano. Que eu fui muito bem acolhida, muito, 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 gente. Eu converso com as pessoas até hoje que eu estudei junto na época de escola. Foi a melhor coisa da minha vida de ter mudado de escola. Lá eu fui abraçada assim desde o primeiro dia. Já sentaram e conversaram comigo, de onde você veio? E não sei o quê. Então foi totalmente diferente. Tudo que eu sofri nessa escola na primeira vez, eu não sofri nem 1/3 nessa escola. E por que assim isso, né? Hoje em dia eu entendo o porquê que eu passei por tudo isso. Talvez pra ter uma bagagem pra falar hoje pra vocês, pra usar bem a minha influência que eu tenho na internet, pra falar que talvez você já tenha passado por isso, e eu sei o quanto dói, eu te entendo, a gente tá junto nessa. E eu não te julgo de estar mal por causa disso, porque é normal, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, e eu sei o quanto dói alguém te zoar pela sua aparência física. A minha autoestima era muito baixa, eu era extremamente insegura com tudo você pode perceber, eu era insegura. Eu não sentia confiança em mim mesma, eu achava que eu não ia ser ninguém na minha vida, porque naquela época eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu sabia que eu queria fazer teatro, mas eu sabia que talvez eu não ia conseguir fazer teatro porque eu não era capaz. E o que eu quero passar pra vocês com essa história é que todos já tivemos alguma vez algo que deixou a gente pra baixo, em relação à nossa aparência física ou ao nosso jeito de ser. Mas é normal. Faz esse sentimento que você tem em relação à sua autoestima baixa virar uma pauta no seu story do Instagram, por exemplo, entendeu? Foi o que eu falei, gente. Você pode não saber, mas você inspira pessoas. A sua história pode inspirar outras histórias, entendeu? E é isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra ajudar um ao outro. Hoje em dia, eu sou totalmente desligada da opinião do outro. Eu não tô nem aí com nada que falam de mim. Eu não sei nem se falam mal de mim. E se falam, que é uma coisa normal também, eu não tô indo atrás disso, entendeu? E se falam, eu não estou nem aí pra isso. Porque hoje em dia eu me sinto segura comigo mesma, entendeu? Eu sei do meu potencial. Você sabe qual é o seu maior diferencial? É ser você mesmo. Você é único. Você é única. Isso é o seu maior diferencial que você vai ter na sua vida. Você tem uma coisa diferente do outro, que o outro tem diferente de você. Talvez você saiba cantar. Eu não sei cantar, por exemplo. Eu sou boa em atuar, por exemplo. Você pode não ser boa em atuar, mas pode ser boa em cantar. Ou você pode ser boa em dançar. E assim vai. Cada um tem o seu diferencial, cada um tem uma coisa que você é bom. O que você é bom? Você olha e fala, nossa, eu sou boa nisso. Bota isso pra jogo, entendeu? Mostra isso pro mundo. Porque eu quero te ver fazer o que você gosta. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas querendo te ver fazer o que você gosta. É só você começar.
A sua autoestima você vai conquistar com o tempo, mas para isso você tem que trabalhar isso dentro de você. É entender que cada um tem o seu ponto fraco. É normal, eu tenho meu ponto fraco. Tem uma grande diferença entre você ter um ponto fraco e mostrar o seu ponto fraco. Sabe por que as pessoas zoam uma outra? Seja na internet ou seja pessoalmente? Porque a outra pessoa fica ofendida com o que a pessoa fala. Se a minha mordida me ofendia e as pessoas me ofendiam por causa disso e eu me deixava ficar mal por causa disso, as pessoas iam continuar fazendo isso. Agora, se a pessoa te ofender e você não tá nem aí, a pessoa vai parar. Todo dia quando você acordar, se olha no espelho e fala: eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou engraçada. É isso, você tem que olhar no espelho e falar que você é. Porque você é. Você é linda, você é lindo, você é inteligente. E é tão bom, gente, ter uma autoestima alta, você se achar bonita, sabe? Você não ficar se diminuindo por pouca coisa. É muito bom viver assim. O dia que vocês viverem, vocês vão entender o que eu tô falando. Caraca, você é uma obra de Deus, cara. Deus fez você. Olha, eu vou fazer a Eduarda desse jeitinho. Eu vou fazer a fulano desse jeitinho. O seu diferencial é ser você mesmo. Você é único, você é amado, você é desejado. Não queira ser mais do que você é. Não precisa disso, gente. Não precisa. E quando você tem autoestima alta, ninguém vai ser capaz de derrubar a sua autoestima. Gente, basicamente foi isso. Eu queria ajudar vocês de alguma forma em relação a esse assunto de autoestima, que eu sei que é tão delicado para algumas pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Trabalhem isso dentro de você para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com tudo isso. Vai chegar um dia que você vai, sem perceber, você vai estar se amando muito, você vai estar se desejando muito e vai ser o melhor sentimento da sua vida. Mais uma vez, eu quero que esse vídeo alcance muitas pessoas, porque talvez as pessoas precisam escutar isso, precisam escutar a minha história para poder entender que todo mundo tem um ponto fraco. Se inscreve no canal aqui embaixo, deixa o seu like, comenta se você gostou, comenta ideias de vídeo que você quer que eu fale aqui, comenta algum tema de conversa que vocês querem ter comigo, tá bom? Me segue no Instagram, lá eu posto stories diariamente. Vocês podem mandar direct que eu tô sempre respondendo vocês, tá bom? É isso, se amem. Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos, maravilhosas. Deus te ama incondicionalmente do jeitinho que você é e é isso que importa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.